Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Eu sou Gabriel Mello, sou especialista em investimentos, meu Instagram é grmelo007, segue lá. E hoje vamos falar bastante sobre o estado do mundo, né, e como isso impacta no mundo dos investimentos em particular. Bom, para começar, vamos falar do Putin, nosso querido presidente russo. Recebeu uma ligação do seu parceiro Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, recém-empossado. Conversaram pela primeira vez, depois da eleição do Joe Biden, e de ambos os lados, pelo que foi noticiado, tiveram algumas queixas, enfim, mas o tom foi bem apaziguador. O Joe Biden enfatizou posições americanas em relação à Crimeia, lá na Ucrânia, que a Rússia tomou posse desse território, que era antigamente russo, mas enfim, estava com a Ucrânia, então eles têm essa treta aí. E independente disso, eles renovaram o Tratado START, que é o nome que eles dão para a negociação do arsenal nuclear de ambas as potências. Então eles combinaram um número máximo de ogivas e de mísseis e que eles não vão expandir essas capacidades. E isso foi continuado para mais 5 anos, essa parceria para não proliferação de armas nucleares. Importante lembrar que esse trabalho e essa iniciativa rendeu nada menos do que o Prêmio Nobel da Paz, o presidente Barack Obama, foi dentro do governo dele que esse acordo foi feito. Teve algum suspiro aí de sair desse acordo com o governo Trump, mas no final não sei se não conseguiram ou enfim se não efetivaram, mas a moral da história é que agora o Joe Biden conseguiu renovar essa parceria com a Rússia, e isso é muito importante para o mundo inteiro. Vamos lembrar que a Guerra Fria durou décadas, com todo mundo morrendo de medo do mundo explodir dali a pouco, porque seria uma guerra total. E depois disso, depois dessa ligação, não sei se por isso ou não, mas o que aconteceu foi bem inusitado. No Fórum Econômico Mundial, que tradicionalmente acontece em Davos, na Suíça, ele está sendo online esse ano por conta da pandemia e não estava prevista uma fala do presidente Putin, E do nada ele resolveu ir lá e falar, O pessoal, claro, por favor, venha falar, presidente. E aí ele deu um recado muito, muito duro. Ele falou o seguinte: pessoal, se não houver um arrefecimento das tensões, se não houver alguma negociação das diferenças, que a questão dessas polarizações estão muito extremadas, e isso pode levar a uma guerra total de todos contra todos, um conflito, bem no estilo do que a gente viu no início dos anos 20 e 30, que levaram à Segunda Guerra Mundial, um século atrás. Então ele foi muito enfático nisso, de falar que essas divergências foram muito acentuadas pela pandemia, então, e que ele está preocupado com isso, e ao mesmo tempo também fez uma grande crítica aos grandes portais, às grandes redes sociais, que elas estão com mais poder do que os governos, são praticamente um concorrente dos governos, porque tem milhões e milhões de seguidores, influenciam muitas pessoas, e ele a pergunta do Putin para essa crítica foi: e como é que fica o interesse público dado ao poder dessas empresas, Será que não precisamos regulá-las mais, Então, isso é o tema da vez no mundo desenvolvido, na Europa, Estados Unidos, a regulação das grandes empresas de tecnologia. Eu estava lendo sobre isso que na Austrália, se não me engano, eles estavam querendo obrigar o Google, enfim, a remunerar de alguma forma o pessoal que expõe seu conteúdo na internet, e aí o Google ameaçou de não responder mais às buscas feitas na Austrália, ou seja, toda vez que alguém fosse fazer uma pesquisa no Google na Austrália não iria funcionar. Então, assim, tá uma briga que começou a ficar feia, já é uma briga antiga, mas que tá esquentando, Então, agora os governos já entraram na briga, não só os reguladores, mas a parte política, efetivamente. E vamos acompanhar isso aí, porque isso é um tema quente. Bom, vamos agora, pessoal, falar um pouquinho sobre o otimismo dos gestores brasileiros. Por incrível que pareça, com todo esse cenário, com tudo que está acontecendo, vários gestores brasileiros começaram a dar declarações que eles estão muito otimistas com o futuro do Brasil. E isso alicerçado em questões de que a crise não veio tão forte quanto se imaginou, que o auxílio emergencial realmente deu uma linha de vida ali, deu um suspiro para a nossa economia, e que a gente realmente já vinha numa crescente antes da pandemia. A pandemia foi uma freada brusca, mas
mas que agora, aos poucos, né, a gente vai começando a tirar a cabeça da água ali, né, e vamos vendo um futuro brilhante para a economia do Brasil. Inclusive, o Stuberger, do Fundo Verde, né, extremamente famoso, deu uma declaração que ele está até cogitando diminuir a exposição no SP500, que é o índice da Bolsa Americana, né, para poder aumentar posições em Brasil. Isso é algo bem interessante, né? Os gestores brasileiros estarem otimistas com o Brasil, com toda a situação que a gente está vivendo, mostra como eles realmente estão olhando para frente, eles não estão focados no agora, eles estão olhando ali na frente, no final do ano, enfim, mais alguns anos à frente, e que eles enxergam que realmente vamos passar pela pandemia, as vacinas vão funcionar, os remédios vão funcionar, né? E aí, com uma normalização, o Brasil tende a crescer rápido, tende a ter muitos produtos com alta demanda pelo mundo, que são as commodities, e esse alto crescimento, né, alimentado por estímulos econômicos, vai demandar muitas commodities, como minérios, como alimentos, como petróleo, como gás, enfim. Então, isso o Brasil tem bastante, né? Então a gente tende a lucrar bastante. Isso é bem positivo para a nossa moeda, para o real, mas, ao mesmo tempo, temos que ficar de olho no dólar para entender essa dinâmica global, né? A ideia é que, pelo menos a ideia que está se alardeando pelos analistas é que o dólar tem que cair, ou está fadado a cair por conta dessa emissão maciça, mas, de repente, a parte futura ali de inflação do dólar, que é onde a gente pode mensurar essa tendência do dólar de enfraquecer, caiu, né? Era esperado que a inflação desse uma subida lá, mas, surpreendentemente, a inflação americana ainda não subiu, né, conforme expectativa, e isso pode fazer com que o dólar continue um pouco alto, né? Mesmo com toda essa força, né, com todos esses eventos, né, que normalmente fariam com que a moeda se enfraquecesse, certo? Dentro aqui do Brasil, né? Então ficou muito esquisito, né? A ausência do presidente Bolsonaro em Davos, né? Porque, poxa, o evento esse ano foi online. Online! Por que um presidente brasileiro não falaria no maior evento econômico do mundo, né? Com os maiores investidores do mundo, onde todo mundo vai estar com as atenções focadas ali, e o presidente, mesmo sendo online, não quis ir, né? Estranho, bem esquisito, né? Ele foi lá a primeira vez, deu aquele vexame, né? Enfim, ficou muito na mídia. A mídia recuperou ali a conversa dele com o Al Gore, né? Que era o vice-presidente americano na época do Bill Clinton. E aí, uma frase do Joe Biden, do Bolsonaro com o Al Gore, que ficou esquisita. Ele falou assim: a Amazônia tem muitas riquezas, né? Nós temos que nos juntar para explorar essas riquezas. Aí o Al Gore respondeu assim: não sei o que você quer dizer com isso, né? E ficou aquela coisa esquisita. Então, não sei se foi meio traumático disso, que ele desistiu de participar, mas o fato é que essa ausência, aquele silêncio ensurdecedor, né? Esquisito. E aí o Brasil vai ser representado pelo vice-presidente, né, General Mourão, e aparentemente vai até discursar em inglês, né? Então, bem diferente da postura do nosso presidente, que não fala inglês e nem se dignou a pelo menos ir lá falar qualquer coisa que seja. Então, enfim, isso ficou esquisito, vamos monitorar os desdobramentos. E continuando em Brasil, a questão do auxílio emergencial voltou forte, né? Tá inclusive na pauta das candidaturas ali de presidência da Câmara e do Senado, né? O Rodrigo Pacheco e o pessoal da Câmara, né? O Rodrigo Pacheco e a Simone Tebet são os candidatos no Senado, a presidência, e na Câmara tem vários, né? Mas os frontrunners, né? Os que estão liderando é o Baleia Rossi e o Arthur Lira, né? Baleia Rossi representando o que seria algo com uma oposição, né? A esquerda e a direita, né? Do governo, e o Arthur Lira representando a situação, mesmo querendo se distanciar do Bolsonaro, né? Ele é de fato e de direito o candidato da situação do Bolsonaro. Então, os presidentes de ambas as casas começaram a ventilar que eles querem que tenha mais auxílio emergencial, né? Então, o Ministério da Economia, né, o Paulo Guedes, ministro, ele já baixou um pouco essa bola. Ele falou que só vai fazer isso se ficar combinado uma redução do orçamento da educação, da saúde e da segurança, né? Vai ser essa troca, e que se viesse seria algo como R$200 por mês por 3 meses apenas. Então, as pessoas estão com expectativa muito alta, né? E o próprio Banco Central, no comunicado dessa semana falando do Copom, né? O Copom falando da inflação e dos juros, o Copom manifestou que entende que essa alta da inflação atual é momentânea, temporária,
e que justamente a falta desse auxílio emergencial faria com que dali à frente os preços arrefecessem justamente por uma queda brutal da demanda. Vamos lembrar que o auxílio emergencial do jeito que estava antes, estava injetando 60 bilhões de reais na economia por mês. E isso é mais do que o dobro que o Bolsa Família, que é anual, né? O Bolsa Família são 30 bilhões por ano, o auxílio emergencial era 60 bilhões por mês. Então, realmente sustentou a nossa economia, né, por muito tempo. E agora, essas brigas aí da disputa política da presidência da Câmara e Senado estão colocando de novo isso em foco. O próprio Rodrigo Pacheco, que é do Senado, já falou que queria que ficasse fora, né? Falou que o teto não pode ser algo intocado, o mercado não gostou nada disso. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, a eleição está marcada para 1º de fevereiro. Inclusive teve briga sobre o formato da eleição, o pessoal queria voto à distância, mas o Rodrigo Maia bateu o pé, que tem que ser voto, né, presencial, citou a eleição do municipal, né, onde milhões e milhões de brasileiros tiveram que ir lá, com medo da pandemia, votar. Por que 513 deputados e 81 senadores não podem ir lá, né, e votar presencialmente? Né? Todo mundo está correndo um risco igual. Enfim, e aí o argumento de que, mas tem deputados que são grupo de risco, são idosos e tal. Pois é, tomem os devidos cuidados, pessoal, mas, poxa, vamos comparecer, né? É importantíssima essa eleição para o futuro do Brasil. Vamos lembrar que quem for o próximo presidente da Câmara vai ter a missão de analisar os 61 pedidos de impeachment, né, do presidente Bolsonaro. Isso é uma função do presidente da Câmara. Então, é importantíssimo para o governo colocar um aliado, né? E é perigosíssimo para o governo ter alguém lá que não seja aliado, né? Então, vamos monitorar isso. Bom, pessoal, vamos falar sobre vacinas, né? As vacinas estão começando a andar forte, né? E aí a gente já chegou, se não me engano, a marca aqui de 60 milhões de vacinados no mundo, né? Quase 1% aí do mundo inteiro. Então, falta muita gente, né? Se a gente quiser, a imunidade de rebanho que eles falam tem que ser 60%, 70%, talvez vacinado. Então, é um longo caminho, talvez a gente ainda fique anos e anos falando dessas vacinas, com as vacinas acontecendo, sendo liberadas, mas em alguns lugares vai ser diferente de outros, né? A Alemanha já declarou que até setembro quer vacinar 100% da população. Israel, que está na liderança, já tem mais de 40% da sua população vacinada. E aí, assim, vamos torcer que as brigas políticas diminuam, né, e a gente consiga ter vacina, né? Como gerou esperança essas vacinas que chegaram ao Brasil da Índia e da China, né? A China liberou o que estava faltando de insumos para o Instituto Butantan de São Paulo continuar a sua produção de vacinas. Então, tudo isso tem acontecido e tem gerado muita expectativa, né? Um parêntese, né? O governador João Dória fez um evento em São Paulo em que ele juntou os ex-presidentes Michel Temer, José Sarney e Fernando Henrique, né, para falar sobre a importância da vacina, para, né, colocar que eles se vacinassem, para eles defenderem a posição de que todo mundo deve se vacinar. Convidaram também os outros presidentes, né, a Dilma, o Collor e o Lula, mas eles não foram, né? Mas o Lula pelo menos declarou que assim que tiver vacina, ele com certeza vai, e que for a vez dele, né, na priorização, que ele com certeza vai se vacinar, uma coisa bem positiva, né? Vamos lembrar que o presidente Lula tem muitos apoiadores ainda, independente dele, né, ter caído em desgraça aí com essa questão do mensalão, mas ao mesmo tempo ele ainda mantém um apoio político muito grande, né? Então ele é uma figura representativa e sempre vai ser, provavelmente, da nossa política. Bom, vamos falar então um pouco da bolha dos ativos, né? Pessoal, muita gente, né, nos Estados Unidos e, enfim, em vários lugares falando que tem bolha, né? Então, o que é uma bolha, né? Só bem rapidamente. Uma bolha seria um aumento de preços irreal, né? Um aumento de preços descolado da realidade. E que, assim como uma bolinha de sabão, basta um toquinho para ela explodir e sumir no ar, né? Então, a ideia é que os preços inflados, né, quando são bolha, com um pequeno toquinho, com um pequeno gatilhozinho, ele some, né, e os preços derretem, caem muito rápido. Então, em alguns ativos dos Estados Unidos, sem dúvida, a gente pode falar sobre isso. A gente já falou disso aqui, da empresa Tesla, né? O PL, que é o preço sobre lucro, né? A métrica que a gente usa para saber quanto tempo você vai conseguir reaver o seu capital, dado a lucratividade da empresa, né? Dado os dividendos que essa empresa paga. O PL da Tesla, da última vez que eu olhei, estava 4.500, deve estar bem mais do que isso já. Então significaria que se você investir $100 em Tesla no preço atual, você demoraria 4.500 anos para esses $100
de virar 200, né? Então, a não ser que ela entregue um crescimento muito rápido de lucros e de vendas, né, que a gente não consiga capturar, esse preço realmente não se justifica. Mas, por um outro lado, quando a gente olha, poxa, a Tesla é uma das empresas que está dizendo o que será o futuro, né? A gente pode combinar que tem empresas que são muito inovadoras, né? Então, todas as outras montadoras de carro hoje estão correndo atrás de se tornar montadoras de carro elétrico, enquanto a Tesla já é carro elétrico há muito tempo, né? Já vende, já tem o produto testado, tem fila de espera para os carros da Tesla. Então, a promessa deles, né, de fazer Uber, né, você vai dormir e o seu carro vai trabalhar para você, vai ficar sendo Uber autônomo lá, sem motorista. Isso pode mudar radicalmente a economia. Então, talvez essas ideias, né, e essas perspectivas justifiquem esses valuations, né, que é esse múltiplo PL tão alto, né, tão estourado dessas empresas de tecnologia. Então, vai dizer que faz sentido ou não faz sentido é muito complicado antes do desdobramento, né? Mas quando a gente olhar no retrovisor, muita gente vai dizer, nossa, era óbvio que Tesla era a empresa do futuro, como é que a gente não comprou, mesmo quando estava caro, né? Ou para um outro lado vai dizer, nossa, era óbvio que era uma bolha, olha isso, hoje a empresa derreteu, enfim, tem outros players muito melhores, produtos melhores, então é difícil, né? Quando a gente olhar lá na frente pelo retrovisor, qualquer uma das duas visões pode ser muito plausível, né? A gente realmente não tem como saber. Bom, a nossa bolsa escorregou, estava 125 mil pontos e ela deu uma escorregada boa, está agora 115, 116, né? Isso era um pouco previsto, né? Muita gente falou que achava que em janeiro ia ter uma queda, em janeiro ia ter um pouquinho de realização de lucros. Vários papéis individualmente tiveram isso, mas a bolsa continuou subindo, né? E agora deu esse suspiro de queda, mas assim, longe de ser uma queda representativa, né? Uma queda bem humildezinha, perto do que estava sendo a expectativa para janeiro, dado o alto nível de preços. Então, bom, vamos ver se essa realização vai continuar ganhando ritmo ou se ela vai perder força e a força compradora aí, tanto dos investidores internacionais quanto dos domésticos, vai continuar sustentando. Lembrando que em dólar a nossa bolsa ainda está muito longe do recorde nominal dela, né? Embora ela bateu o recorde numérico ali, 125 mil, se não me engano, ela em dólares ainda está longe, né? Porque o real caiu demais, o real desvalorizou muito. Então, bom, isso significa que a gente não tem muita previsibilidade do que vai acontecer na sequência, né? A gente precisa entender os eventos para enxergar para onde a bolsa vai. Até agora, ninguém acha que essa queda é o suficiente, mas ao mesmo tempo ninguém está dizendo que é melhor vender do que está comprado, né? Então, é um momento de incerteza e a gente tem muita coisa para acontecer, né? Então, vamos monitorar esses eventos para tentar entender para que caminho a bolsa vai. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho da greve dos caminhoneiros, né? A greve dos caminhoneiros que está sendo, né, alardeada pela imprensa, talvez aconteça no dia 1º de fevereiro, né? Mas alguns líderes do movimento de 2018 estão dizendo que essa greve não tem condição, né? Que não tem estrutura, e a questão de que os caminhoneiros conseguiram ser enquadrados como grupo prioritário para as vacinas, né? Depois de fazer muita pressão ali no governo, o governo cedeu e colocou os caminhoneiros dentro do grupo prioritário das vacinas. Então isso foi uma grande vitória para a categoria, e aí a ideia é que com isso e alguma desarticulação do próprio movimento, que a gente não veja uma greve como a gente viu nos moldes de 2018. Lembrando que essa greve de 2018 bateu muito na nossa economia, parece que só essa greve sozinha foi responsável pela queda de quase 1 ponto percentual do PIB no ano. Então foi traumático, né? Quem não lembra, né? As pessoas estocando comida, estocando gasolina, né? Porque estavam em desabastecimento. Nosso país realmente é um país que anda sobre rodas, né? A gente não tem ainda trilhos, né? Trens o suficiente para a logística que a gente precisa. Então, realmente, os caminhoneiros ainda têm um poder de barganha, mas sem uma articulação, sem uma unidade do movimento, dificilmente eles vão conseguir fazer um movimento como fizeram em 2018. Bom, pessoal, queria falar com vocês sobre um evento, um episódio bem interessante que aconteceu nos Estados Unidos. Uma empresa de videogame chamada GameStop tem muitos fãs, certo? E essa empresa ela vem com umas certas dificuldades financeiras, né? O lucro e as vendas vinham cadentes, né? Assim, lateral ou cadente dos últimos anos, né? Só que ela tem fãs muito fervorosos, essa empresa. E aí um hedge fund, né, um gestor, quis dizer o seguinte, olha, essa empresa não vai sobreviver, porque, pô, com vendas em queda, lucro em queda, eu vou fazer um short, né, nessa empresa, vou ficar vendido nesse papel e querer ganhar com a queda.
Só que essa galera, esse pessoal desse hedge fund, não contava com o nível de fã, né, o nível de adoração dos fãs pela marca, pela empresa. O que aconteceu? Num grupo de internet, num fórum, né, de internet chamado Reddit, R-E-D-D-I-T, esse é um fórum bem famoso, né, de pessoal de internet, um grupo que é fã da empresa começou a falar, pessoal, vamos comprar a ação da empresa, vamos comprar opções de compra da empresa, vamos levantar esse preço da empresa para tirar a chance desse hedge fund de quebrar a nossa empresa e a gente continuar tendo acesso aos nossos jogos. E isso viralizou. A empresa, essa ação, né, em janeiro subiu 800%, né, a ação que começou, acho que terminou o ano valendo $6, chegou a $150, né? Esse hedge fund que estava vendido teve uma perda de mais de 30% do seu capital só em janeiro, né? Pô, foram bilhões de dólares de prejuízo e eles pediram arrego, né? Eles fecharam a posição, declararam que não vão mais ficar vendidos nessa empresa, né? Com um prejuízo enorme, né? E precisaram receber aportes de outros investidores para sobreviver e os jogadores, né, o pessoal da internet venceu. O jogo, né, a empresa sobreviveu e aí qual é a moral dessa história, né? O poder do ativismo dos investidores, né? Essa alcunha de investidor ativista, isso existe há muito tempo nos Estados Unidos, né? Então, são, por exemplo, grandes investidores que compram posições numa empresa para forçar a empresa a mudar. Né? Não por bem, mas justamente por mal, por poder. Falar, olha, eu tenho ações, eu sou dono, eu mando, então a empresa vai mudar, vai fazer isso ou vai fazer assado. Né? Então, o ativismo de investidores é algo que já é realidade nos Estados Unidos, mas nunca a gente viu no nível tão varejão, né? Porque isso acontecia com grandes investidores que assumiam posições individuais em empresas. Agora, pela primeira vez, a gente viu um movimento coletivo, né, de ativismo de investidores, então interessante ver como isso vai reverberar para frente. Né? Bom, pessoal, então vamos fazer bem rapidinho um movimento aqui um momento Show Me The Money. Chama o Tom Cruise aí. Show me the money! Então, pessoal, olha só. Essa semana a gente tem que ficar de olho nas empresas que tomaram muitas quedas recentemente e abriram oportunidades de compra, né? Como não falar dele, né? O nosso querido Banco do Brasil, empresa uma das mais baratas da bolsa no momento. O PL, aquela métrica que na Tesla é 4.500, no Banco do Brasil é 6, né? Em 6 anos atualmente, pelos preços e pela lucratividade histórica, quem investir R$100 no Banco do Brasil vai ter 200, né? Então é um preço muito atrativo. Ficar de olho, né? Entender o que está acontecendo, por que caiu tanto o banco, será que o banco está com algum problema, será que tem alguma dificuldade, algum caso aí de alguma situação inusitada que a gente não está sabendo ainda, mas o fato é que realmente é uma empresa muito boa, né? Muito sólida, né? E está barata, né? Então, lembrando, pessoal, nada disso é uma indicação de investimento, a gente conversa aqui com um cunho muito mais educacional e pedagógico, né? Para falar sobre as formas, as teorias, né, de investimento. Se você quiser investir de verdade, procure uma assessoria, procure um assessor de investimentos, procure a Nipur, por exemplo, né, o nosso patrocinador, e sempre lembre dos fatores de risco. É muito importante você estudar bem os fatores de risco e estar bem convicto quando você fizer as suas posições, beleza? Mas, voltando ao assunto, o Banco do Brasil está muito barato, então quem é fundamentalista e quiser procurar uma pechincha, com certeza vai ter alguma coisa lá em banco. E ao mesmo tempo, pelos gráficos, da última vez que eu vi, o Banco do Brasil também estava num ponto interessante. Então fica aí uma ação para a gente monitorar e ver se de fato ela vai responder a esse preço baixo ou se ela vai apresentar alguma crise, alguma coisa que não está no radar e que de repente as ações já estão antecipando. Aqui na minha lista de assuntos, o que a gente pode falar que faltou? Acho que falamos de tudo. Pessoal, então, agradeço a vocês, agradeço a participação, agradeço os feedbacks, o pessoal que manda mensagem ali no Instagram, pô, muito legal, pô, continuem postando. E reforçando, o Instagram é grmelo007, tá bom? E é o seguinte, lembrem sempre, pessoal, de estudar sobre investimentos, né? A ideia desse programa aqui é sobre isso, a gente sempre trazer conhecimento e informação para municiar as pessoas, né? Para que as pessoas tenham alguma fonte, né, de informação, mas lembrem que isso é para o resto da vida, tá? A gente estudar sobre finanças, sobre investimentos, é estudar sobre o nosso dia a dia, né? A gente vive num mundo capitalista, que tem regras capitalistas, então a gente precisa entender bem essas regras, precisa entender bem
como que a gente vai conseguir prosperar na nossa vida, na nossa realidade, conforme as regras do jogo ao qual a gente está submetido, beleza? Então fiquem com a gente, continuem seguindo o nosso programa e façam bons trades, bons investimentos. Até mais, fiquem com Deus, tchau!